E Israel atacou a embaixada por quê? Porque estavam comandantes das forças Quads. Tá. O Irã é dividido assim, ele tem o exército e tem a guarda revolucionária. O que é a guarda revolucionária? É o contra-exército. Como assim? Toda ditadura, Vilela, precisa ter o comando daquele que detém o uso da força. Porque senão o cara vem e te dá um golpe, te derruba e te mata. Não adianta você ser o Ayatollah, não adianta você ser o populista, não adianta você ser o carismático, você pode ser o que for. Você controla as armas? Não. Você não controla as armas, amigão. Quem controla as armas vai te destruir. Ou vai te derrubar, vai te matar, vai dar um golpe. Nossa. Então todo ditador tem uma paranoia com o exército, ou com aqueles que controlam as armas. E aí o que os ditadores fazem? Ou eles desmantelam o exército, ou eles ficam criando facções internas de competição dentro do exército, para ninguém ter o poder máximo. O Gaddafi, ele não tinha exército. Era o primo, o tio, o irmão, não sei quem, era um monte de filho. Cada um controlava uma milíciazinha. Para nenhuma milícia ser forte o suficiente. O que a Revolução Islâmica Iraniana faz? Quando vem a Revolução Islâmica, que é uma revolução religiosa, os ayatollahs ficam com medo que o exército possa derrubar. Do mesmo jeito que o exército derruba e dá um golpe e reinstala o Shah antes, que era uma monarquia no Irã. Então a monarquia é instaurada com um golpe. E aí a Revolução Islâmica que derruba o Shah vai lá e fala assim, pô, mas pode acontecer a mesma coisa com a gente depois. Nós precisamos criar um exército da revolução. E aí eles criam um negócio que se chama Guarda Revolucionária. E a Guarda Revolucionária faz um contraponto ao exército. E eles são os guardiões da revolução. E por que Israel queria derrubar esses caras? Porque esses caras são os mais radicais e eles trabalham com as vontades do regime. Se você mata esses caras, você está enfraquecendo o Irã. O eixo da resistência, que é quem? Milícias xiitas no Iraque, na Síria, Houthis, Hezbollah, Hamas, todo mundo é coordenado pela Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária tem um braço que se chama Forças Quads. Essas forças é o braço da Guarda Revolucionária Internacional. Quando tem que atuar fora do país, quem vai é esse braço. E esses caras estão sediados na Síria. Os comandantes. Foi assassinado um dos generais das forças Quads nesse ataque de Israel à embaixada. Sim. Então Israel matou líderes da Guarda Revolucionária das forças Quads. E esses líderes são os cabeças que estão montando toda essa estratégia dessas milícias, desses grupos terroristas que ficam cercando, que estão cercando Israel e que estão criando problemas no Oriente Médio. E aí Israel foi lá e atacou, só que como era a embaixada, e aí tem toda uma discussão aí rolando, as pessoas estão falando um monte de algumas coisas que não são corretas. A embaixada não é território do país. Então se você ataca você não atacou o território do país. Você não atacou. Você está atacando o Irã, não aquele país onde... Não é embaixada. A embaixada não é território do país. Se aqui no Brasil tem uma embaixada... dos Estados Unidos, ela não é território americano. Ah, não é? Não é. Eu sempre escutei isso. Isso, tá errado. Tá errado. Então... Existe uma distinção entre soberania... Mas eu não posso entrar lá também. Não pode. Existe o princípio da inviolabilidade. Tá. É inviolável. E isso está garantido por um tratado internacional onde missões diplomáticas e a embaixada é inviolável. Mas as minhas leis do meu país valem lá dentro da embaixada de outro país? Não. Ou lá são as leis As leis do país que recebe a embaixada. Nossa, por isso que não é soberania. Entendi. Se você fosse soberano, eram as suas leis. Tá. Tem uma diferença entre soberania e inviolabilidade. Tá. Soberania não tem ninguém acima de mim. Eu mando, eu invento as regras, eu sou o dono de tudo. Um país é soberano. Claro. Estados Unidos, a França, a China, o Irã não vem no Brasil e fala não gostei dessa regra, vai ser outra. Não, Sim. Quem manda aqui somos nós. É o governo brasileiro. Quem manda na embaixada do Irã no Brasil não é território iraniano. Não é leis do Irã. São as leis do Brasil. Entendi. Ela só é inviolável. Não se pode entrar dentro dela.
Mas não porque não é território, porque é território do Irã. Porque um existe acordo. um tratado que Lá diz... fora é a mesma coisa, o Isso, é contrário. neutro. A gente não pode mexer na missão diplomática, porque senão, pô, se a gente violar isso, acabou, meu. Não vai ter mais diálogo entre os países. Aquilo tem que ser protegido e seguro. Tá. Mas você tá sujeito às leis do país. Você não pode transformar a embaixada numa organização criminosa dentro do país. Tipo, você tá violando a lei do país, entendeu? Entendi. Pode virar e falar assim, não, aqui agora na embaixada a gente vende drogas. Não, é proibido vender drogas. Drogas não é liberado, legalizado no Essa era a Brasil. minha dúvida. O cara entendeu? não pode fazer qualquer coisa. Pô, não pode, é as leis do Brasil. Tá, E ele não pode transformar a embaixada num quartel-general militar, entendi. que é o que o Irã fez. Ah, teve essa... Isso. E assim, não Basicamente é que foi não isso, tem é. essa discussão se era ou não, porque o Irã confirmou a morte daqueles generais dessas forças e desses braços. Entendi. Isso não são adidos militares. Embaixadas normalmente têm sediadas nela adidos militares, representantes militares. Mas elas não têm um general Não. de uma força É um bélica. embaixador Isso, e- você é. tem um adido militar, um cara que representa o braço dos militares ali, né, diplomaticamente. Não é isso, tinha comandantes militares iranianos Se lá dentro. escondendo lá. Isso, vivendo lá dentro, planejando, articulando, trazendo armas, treinando. Então, o Irã transformou aquilo em uma violação do que também é o direito internacional. A sua embaixada não é uma base militar. Não QG, né? Isso. Então o Irã faz isso primeiro. E depois não é. Quando Israel ataca a embaixada, Israel não atacou o território iraniano. Entendi. Então aqueles Essa que, confusão não pode que ser estão feita. dizendo, não, mas Israel atacou o território iraniano, então o Irã tem uma justificativa em responder e atacar o território de Israel. Não, não tem. Entendi. O Irã decidiu partir para uma afronta muito maior. Uma guerra declarada, frontal, direta, num ataque de soberano contra soberano a outro país.